Olá, queridos irmãos e amigos, eu sou Jaci Ferreira Soares, mais uma vez estou aqui com vocês para um estudo das Sagradas Escrituras. O tema de hoje é o nome de Jesus. Está correto o nome de Jesus na tradução das Escrituras? Ou o correto seria Yoshua, Yoshua Mashiach, como alguns ensinam por aí? Essa é a pergunta que me fizeram, até mandaram um videozinho para mim, com o teor do vídeo que ensinava que o nome de Jesus não está correto na tradução das Escrituras. Nós adoramos o nome de Jesus, que segundo o que se ensina por aí, né? O nome de Jesus significa Deus cavalo. E o nome correto seria Yoshua Mashiach, mais ou menos assim. Porque no hebraico não existe a letra J. Então, na argumentação das pessoas que ensinam tem essa base de ensino que ensina por aí que o nome correto de Jesus é Yoshua Mashiach, a argumentação mais forte seria essa, de que no hebraico não existe a letra J. E se não existe a letra J no hebraico, consequentemente, o nome de Jesus estaria errado, uma vez que nome próprio não se traduz, assim? E primeiro eu quero dizer que eu não tenho nada contra o ensino de ninguém. O homem tem livre-arbítrio, e ele ensina aquilo que ele bem querer. E eu não sou contra ninguém. Cada um ensina segundo o seu entendimento. Porém, segundo o que eu entendo das Escrituras, segundo o que Deus abriu a minha mente para me entender, está perfeito o nome de Jesus. Na minha crença, eu creio e acredito e estou certo de que o nome de Jesus está correto. Porque, primeiro, irmãos, eu quero explicar para que talvez você também possa ter essa dúvida ou que alguém possa te mandar esse vídeo, porque a pessoa que me mandou o vídeo, ele estava realmente com muita dúvida. Entrou na cabeça dele. Ele falou, poxa, irmão, mas me fala alguma coisa aí. Se no hebraico não tem a letra J e o nome próprio não se traduz, então deveria o nome de Jesus estar como está no original, então não está correto. E agora? Nós estamos adorando um nome que não está correto. Então, realmente, a pessoa estava com muita dúvida, a pessoa que me fez a pergunta, que mandou o vídeo para que eu analisasse. E analisando o vídeo, vendo o teor do vídeo, eu percebi que todas as argumentações, por mais forte que seja, ela cai por terra. Primeiro, porque a nossa Bíblia que nós temos hoje, que ela é em português, não é no hebraico, e ela não tem base nenhuma do hebraico. Quando foi feita a base para a tradução das nossas escrituras, principalmente o Novo Testamento que estamos falando, que se fala do nome de Jesus, ele não foi traduzido a partir do hebraico, mas sim do grego. Aliás, ele nem foi escrito no original no hebraico. Nem foi escrito no hebraico, ele já foi escrito no original no grego. Lembramos que na época que o Senhor Jesus viveu aqui nessa terra, predominava a língua que se falava, que predominava na época, era o grego. Então, todos os livros do Novo Testamento, as epístolas, os evangelhos que foram escritos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, e as epístolas, tanto de Paulo quanto dos outros apóstolos, que foi escrito em formato de cartas, todas elas no original foi escrito no grego. Então, os manuscritos que tem, original, são grego. E aí a tradução foi feita a partir daí para as línguas que nós temos nos dias atuais. O Velho Testamento foi escrito no hebraico, no original, alguma parte no aramaico. A primeira tradução das escrituras que foram feitas do Velho Testamento foi 2 séculos antes do Senhor Jesus, na época dos Ptolomeus, Ptolomeu Filadelfo, que era um dos Antíocos, que dominava, dos Ptolomeus, né, que dominava o Egito. Então Ptolomeu II Filadelfo, e tentou fazer uma grande biblioteca em Alexandria, e assim todos os livros importantes do mundo colocaram ali naquela biblioteca. E assim pediu que se traduzisse as escrituras dos judeus para o grego, que era a língua que predominava, que eles tinham a intenção de helenizar todo mundo por linguajar grego. E assim foi traduzido, segundo a tradição, 70 escribas vieram dos judeus para Alexandria, ali traduziram os textos bíblicos para o grego e colocou aquela grande tradução na grande biblioteca de Alexandria. E como foi colocar o nome daquela tradução, daquela Bíblia, digamos assim, né? Colocar o nome de Septuaginta, ou seja, a versão dos 70, porque segundo a tradição foi 70 escribas que traduziram aquela Bíblia. Eu tenho
uma cópia dela aqui, irmãos. Tá aqui, ó, Septuaginta, a versão dos 70. Ela é toda escrita em grego. Não há nenhuma palavra em português dela, é toda em grego. E essa versão, ela foi usada como base para a tradução, quando foi feita a Bíblia Latina, chamada de Vulgata, quando Jerônimo traduziu a Vulgata para o latim, e daí na época já era o latim que predominava, então Jerônimo fez a tradução, usou como base ali a Septuaginta e o grego do Novo Testamento, mas o Velho Testamento tinha a Septuaginta, e também usou o hebraico original, comparando-se com uma Septuaginta, enfim. Então, o que acontece? Mas o Novo Testamento ele foi tido como base somente o grego. Depois, posteriormente, quando foram os outros tradutores fizeram, como John Wycliffe, por exemplo, traduziu a Bíblia para o inglês, e ele usou como base a Bíblia Latina, aquela que Jerônimo traduziu principalmente. Porém, entendemos que, segundo os historiadores, aquela Bíblia tinha alguns defeitos, enfim, né? Mas, posteriormente, John Hus também fez a tradução para o inglês, e, por final, Erasmo voltou às fontes, voltou às origens, foi direto do grego e fez uma tradução do Novo Testamento com tanta perfeição que aquela tradução de Erasmo serviu como base para as traduções que nós temos atual. Porém, as traduções que nós temos atual, ela baseia-se no grego de Erasmo, e não tem nada a ver com o hebraico. Então, estou explicando isso daqui só para vocês verem que não tem nada a ver essa questão de nós dizermos assim, no hebraico não existe a letra J, então o nome de Jesus está errado. Já cai por terra essa argumentação. Porque a Bíblia, a nossa Bíblia, o Novo Testamento, ele não tem base no hebraico. É no grego, gente. A Bíblia foi traduzida a partir do grego, certo? Outra coisa, quando se faz uma tradução, o nome próprio ele não se traduz, de fato, não se traduz, mas ele é transliterado. Ou seja, quando se faz uma tradução, as palavras são traduzidas de acordo com o seu significado. Quando chega no nome próprio, ele não pega o significado, ele pega o som. Então ele é traduzido para um outro idioma mediante o som. Vai lá naquele outro idioma e vê as letras que vai dar aquele som e se translitera. Assim, o nome de Jesus veio do grego, onde tinha um Y, que é Iosus no grego, e aí o Y passou um som de J ao entrar no nosso idioma, entendendo? Então está perfeito. O nome de Jesus, se você tem dúvida sobre isso, pode adorar o nome de Jesus, que está perfeito, não tem nenhum erro na nossa tradução. Alguém que usa essa argumentação pode dizer assim, mas foi feito isso pela Igreja Romana, que a Igreja Romana dominava na época e houve aí uma má intenção, e enfim, na verdade não houve, gente. Nenhum tradutor das Escrituras, eu creio que teve má intenção, não. Teve boas intenções ao traduzir as Escrituras para a nossa língua. Na verdade, muitos desses tradutores foram perseguidos pela Igreja Católica da época, porque a Igreja Católica monopolizou e não permitia, ela tinha grande poder na época, conforme sabemos, já falamos sobre isso em outro vídeo, e ela perseguia grandemente quem traduzia a Bíblia. Na verdade, era proibido a tradução das Escrituras para a língua comum. A Igreja Católica, até as suas missas, enfim, fazia tudo no latim. Qualquer país que fosse, fazia uma missa no latim. Em qualquer país. Agora, já imaginou, aqui no Brasil, por exemplo, uns anos atrás, fazia missa em latim. Aí fazia aquela missa em latim, ninguém entendia nada. A Bíblia também era no latim, e era proibido traduzir para a língua comum. E assim, aqueles homens que tentaram traduzir a Bíblia foram perseguidos, muitos deles foram mortos. Por exemplo, John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, a partir da versão latina, ele utilizou aquela versão de Jerônimo para fazer a base da sua tradução. E 40 anos depois de morto, a Igreja Católica ainda condenou ele a herege. E depois de 40 anos de morto, ele foi desenterrado, tiraram os seus ossos, queimaram na fogueira e jogaram na água, considerando ele como herege. Olha para vocês ver o tamanho da situação, se era simples traduzir as Escrituras. Não era tão simples assim. Depois John Hus, ou John Hus, conforme alguns preferem, John Hus também traduziu fazer a tradução das Escrituras. O que aconteceu com ele? Ele foi condenado pela Igreja Católica como herege,
foi morto na fogueira. E o papado dizia assim: nós entregamos a sua alma para o diabo. Mas ele disse assim: a minha carne vocês podem entregar para a chama, mas a minha alma eu entrego ao meu gracioso Jesus. E assim ele morreu na fogueira. E o motivo? Porque estava traduzindo as escrituras para a língua comum. E dizia ele: se Deus me der vida, eu vou fazer com dentro de pouco espaço de tempo. Um homem simples, um homem comum do campo, vai saber mais as escrituras do que um monge, do que um sacerdote. Isso foi possível. Por exemplo, nós somos homens comuns, somos homens leigos, mas Deus abriu o nosso conhecimento, hoje podemos entender as escrituras, temos as escrituras na mão, graças a esses homens que morreram pelo amor da palavra. Então muitos dizem que esses homens agiram de má fé ao traduzir o nome de Jesus. De maneira nenhuma, foram homens íntegros que deram a sua vida pelo amor do evangelho, para que chegasse a nós esse conhecimento que nós temos hoje. Não houve neles má fé de espécie alguma. E aí, por João Ferreira de Almeida, enfim, né, chegou a tradução até o português que nós temos em mão. Eu tenho aqui, por exemplo, uma Bíblia João Ferreira de Almeida, traduzida em português. Então eu queria fazer esse vídeo só para esclarecer essa parte, que segundo o que eu entendo, o nome de Jesus está perfeito. Tanto é que esse nome, irmãos, no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 9, diz assim: Deus exaltou esse nome soberanamente, nome de Jesus, e deu para esse Jesus, que foi morto, um nome que é sublime a todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. Certo? Outra coisa que eu queria aproveitar o espaço aqui bem rapidinho para não ficar cansativo, eu quero explicar para vocês. Tem muita gente que acha que que Cristo é uma espécie de sobrenome de Jesus. E eu quero deixar claro para vocês também que não é, tá, gente? O nome dele era Jesus. Na época de Jesus não existia essa questão de sobrenome. E Cristo, então? Por que nós chamamos Jesus Cristo? Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome. Cristo é um título honorífico. É um título de glória. Jesus, ele se tornou o Cristo. Quando foi nascido o menino Jesus, o anjo apareceu para Maria e falou: no seu ventre você vai gerar um menino e põe nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome dele era Jesus. Mas esse Jesus se tornou o Cristo de Deus. Por ele se entregar, morrer, morte de cruz, pelo amor das nossas almas, Deus exaltou ele soberanamente e deu para ele o título de Cristo. Eu quero ler para vocês aqui. Você pode pegar sua Bíblia e ler também, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, aqui no verso 36, diz assim, ó: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o elevou a Senhor e Cristo. Então, aquele Jesus que foi crucificado, Deus o elevou a Senhor e Cristo. Portanto, ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele é o Cristo de Deus. Então, não há nenhum problema de você dizer assim, Jesus o Cristo, certo? Jesus Cristo. Jesus o Cristo. Então, Cristo não é uma espécie de sobrenome, só para esclarecer. Eu espero que tenha sido útil o vídeo. Se você gostou do vídeo, você pode compartilhar. Esse meu canal não é monetizado, não tem nenhuma intenção que você publique esse vídeo para que eu venha obter lucro com isso, não. Meu desejo tão somente é que todos alcancem o conhecimento da verdade. Se você quiser compartilhar, fique à vontade. Deus que abençoe a todos.